Queridos, shalom para todos vocês que estão conosco aí online. Que o Eterno bendiga, o Eterno trabalhe no seu coração, na sua mente. Faça o bem, nos deixe ver o bem também, né? Nós estamos aí hoje com a receba e acolha a palavra, escolha a vida. Que o Eterno trate sempre no seu coração, porque é um tempo de muita luta, muita batalha na mente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, essas batalhas sempre ocorreram, mas nesse momento nós vamos estar entrando na parte 3 de mentalidades de deserto. Então é muito importante para nós as decisões que nós temos para tomar nesse momento. Eu estava falando agora com os nossos amados aqui, né, que estão com a gente sempre aqui no Som do Céu, que nós estamos num período de grandes instabilidades emocionais, econômicas, de saúde, instabilidades relacionais, não é? E assim, amados, quando eu olho para tudo isso, o que o Eterno me diz no meu coração é: seja você confiável. Seja você confiável. Amado meu, amada minha, se você se tornar uma pessoa confiável, você vai estar junto com seus iguais, não é? Não seja você nem eu. Eu não estou me excluindo. Pelo contrário, eu estou me incluindo em tudo isso, não é? Que nós nos posicionemos de uma maneira clara para que nós façamos parte daqueles que são estáveis, que são os confiáveis. Nós busquemos essa. É claro, todos nós atravessamos por lutas. Eu estou com pessoas em luto. Estou trabalhando num livro também que trata sobre o luto. E é complicado. A gente fica mexido por dentro, né? Mas se eu não fizer isso, se eu não procurar socorrer as vidas, as pessoas que estão atravessando uma situação como essa, como é que nós vamos lidar com o contexto de tudo isso para os outros que ainda estão atravessando esse mar de desespero, tentando se apegar em alguma madeirinha ali do lado, né? Então sejamos nós essas madeirinhas, tá bom, queridos? Um mar furioso, um mar raivoso, em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo que nós vamos estar estudando a Tua Palavra, que o Senhor ministre sobre os nossos espíritos, os nossos corações, que a Tua Ruach HaKodesh tenha total liberdade de ministrar, de falar conosco, é o que eu te peço, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Nós precisamos de Ti, Senhor. Num tempo de instabilidades, o Senhor é estável para nós, o reino dos céus continua inabalável, e a Tua bondade e misericórdia duram para sempre. Nos ajude a confiarmos no Senhor e seguirmos nosso caminho, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Receba e acolha a palavra. Se você tem o livro, nós estamos na página 170. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, simplicidade, modéstia a palavra em vós implantada e enraizada em vossos corações, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Yaakov, Tiago 1:21. Nós vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas também, mas se apenas nós a recebermos e a acolhermos e a implantarmos e enraizarmos nos nossos corações e nas nossas mentes, é que isso realmente ocorrerá. Essa implantação, esse enraizamento ocorre mediante a observação da palavra do Eterno, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Eu queria falar com vocês algo importante. A minha filha me deu uma roseira, e essa roseira ela ficou enorme, né? Ela deve estar assim, tipo, mais de 1 metro de altura, mas ela ficou bem mais alta do que isso, estava da minha altura, na verdade. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou cortar alguns galhos, fui aprender lá, né? Como é que faz para a gente enraizar a roseira? Não é uma coisa simples, mas tem uma maneira certa de você fazer isso, tem que misturar uma quantidade de areia, uma quantidade de terra, tem que deixar na sombra, tudo mais. Enfim, eu peguei 10 possíveis mudas. 10 possíveis mudas. Dessas 10 possíveis mudas, os galinhos, que são os galinhos mais grossinhos da roseira, que é o único que dá para plantar, não adianta tentar plantar um fininho, não vira. Só os grossos sobrevivem, né? Só os fortes sobrevivem. Ó Senhor, tem misericórdia. Estou falando da roseira, queridos, né? E aí o que aconteceu?
Dos 10 que eu plantei, um vingou. Um vingou. Né? Eu vou ver se eu tiro a fotinho para vocês, porque eu já tirei os outros, né? Que já secaram tudo, e aí só manteve essa, que ela já enraizou e já deu folhinhas, né? E eu fiquei pensando, não é? Como a gente tem um trabalho, porque você tem um trabalho, você pega todos os caulezinhos, você trabalha com todos os caulezinhos, para você pensa que aquilo lá que é uma rosa maravilhosa, é uma rosa vermelha maravilhosa. Eu nunca vi um vermelho tão intenso como essa rosa que eu ganhei da minha filha. E eu amo plantas que são plantadas, eu amo de coração. E aí o que aconteceu? Eu falei, meu Senhor, uma delas, querido, chegou até a sair o brotinho, sabe? E passou um tempo, ela simplesmente, eu estava até animada, falei, olha, deu duas. Não, deu uma só. E também eu não precisava de duas, eu só precisava de mais uma muda, não ia precisar de duas mesmo. Mas é interessante você ver o enraizamento, como é um trabalho. E agora, claro, eu vou ter que tirá-la do vaso para plantar na terra. Então eu vou ver como é que vai lidar com o enraizamento dela na terra. Ou seja, o fato dela estar bem disponível, disposta, isso não quer dizer que ela vai sobreviver quando eu plantar ela na terra. Então, o trabalho de enraizar, queridos, nosso, com relação à interiorização da palavra, ele tem de ser muito mais poderoso do que essa roseira. Muito maior do que o trabalho que eu estou fazendo, que teve que colocar substrato, teve de pôr um monte de coisa. Até o meu filho colocou água com ozônio nela para ver se ela, né, vingava ali. Então é muito importante para nossas vidas nós trabalharmos com essa questão do enraizamento do que o Eterno quer da palavra dele nas nossas vidas. Se você ler a palavra do Eterno, daqui a um ano, não, eu já li a Bíblia, tá? Você leu a Bíblia? Então me fala o texto lá que fala o quê? Isso, não, eu li por ler. Você não sabe nada do que você leu se você não lê com afinco, intercalando, fazendo aplicação na sua vida cotidianamente. As escrituras, elas são vivas. Então você tem de trazer as escrituras para a sua vida. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu esposo. Eu tenho um casamento que eu agradeço ao Eterno, o casamento que ele me gerou. Mas, queridos, é um casamento que tem que ser nutrido, alimentado, podado, nutrido. Ele tem de ser cuidado, aguado, regado continuamente. Do contrário, queridos, pode ter o melhor casamento que você imaginar. Ele vai falecer. Ele vai falecer. Eu vi, por exemplo, se eu parar de colocar água agora no meu jarrinho lá do meu vasinho, que eu coloquei essa mudinha, não é? Queridos, ele vai morrer. Não é que ele queira morrer, não tem como ele vingar se ele não tiver água, não é? Então, tudo na nossa vida com relação a uma relação que você tenha com alguém é a mesma aplicação que você tem que trazer com relação à palavra do Eterno. Se essa palavra não enraizar em você, se ela não tiver... E às vezes, queridos, o Eterno hoje de manhã, por exemplo, ele estava tratando comigo um único versículo, que ele estava tratando sobre Yeshua é o meu caminho para o Eterno, mas é o caminho do Eterno para mim também. Ele é um caminho para nós dois, tanto para mim quanto para o Eterno. Porque o Eterno está em Mashiach, e o Mashiach em nós é a esperança da glória. Então, eu compreendi claramente que o Eterno quer a nossa unidade. A unidade de todos os membros do corpo dele, não é? E eu oro para que todos tenham igual revelação. Eu entendo o que ele quer. Mas uma andorinha não vai fazer verão, né, queridos? Todos nós temos de ter igual consciência se nós desejamos realmente e almejamos o reino dos céus, não é? Se nós meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nós vamos nos enraizar nesses problemas cada vez mais profundamente. Se nós meditarmos no que está errado com os outros, nós vamos nos tornar profundamente convencidos do problema e jamais veremos nenhuma solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição, e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente, a meditação na palavra do Eterno. Do contrário, queridos, eu temo que qualquer um de nós possa sucumbir se nós ficarmos realmente só motivados, só enraizando os problemas, deixando que esses problemas criem raízes nas nossas vidas. Como é que a palavra do Eterno vai criar raiz em nós se nós confiamos
definitivamente nos problemas que nos cercam, não é? Olhai a vida, porque o poder da carne, a mente da carne, que é o senso, a razão, sem a Ruach HaKodesh, sem o Espírito do Sagrado, dá para a morte que consiste de todas as misérias advindas do pecado, tanto aqui como na vida futura. Mas da Ruach HaKodesh, do Espírito, é para a vida e para a alma e para Shalom, tanto aqui quanto para a vida futura, Romanos 8,6, na versão estendida. Chamar a sua atenção outra vez para Filipenses 4,8 parece ser uma boa maneira de encerrar essa parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, digno de honra, decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável, gracioso, se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, então seja isso que ocupe o seu pensamento. Pensai e examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixem as vossas mentes nela. A condição de que sua mente deveria estar é descrita na passagem. Você tem a mente do Messias, comece então a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deveria pensar. É por meio dessa contínua vigilância que aos seus pensamentos que você começa a levar todo o pensamento cativo à obediência do Messias Yeshua, 2 Coríntios 10:5. Eu queria parar um pouquinho aqui para falar acerca do luto, que eu estava compartilhando com vocês, acerca desse contexto de pessoas que estão atravessando uma situação de luto. É muito difícil a mente não estar enraizada no luto, né? Eu estou no livro sobre os viventes, e uma das coisas que esse livro ministra muito ao meu espírito é o fato que você só tem um luto se você tiver um grande amor. Você não tem um luto se você não tem um grande amor, tá? Então, o luto são várias dores diferentes que eu quero abordar nesse livro, porque senão, se a gente deixar de tratar o que nós fazemos no luto, nós erramos no luto, não é? Tem uma parte do luto que é a negação, e a segunda porção do luto, que é o contexto de você tomar raiva do que morreu, não é? Você toma raiva do que morreu porque o que morreu te abandonou, né? Então, eu creio que mesmo que sejam processos velados, que as pessoas não compreendam, mas nós chegamos num dado momento que a gente culpa o morto por ter morrido, né? Por causa da nossa dor. A nossa dor, nós queremos repudiar a dor. A dor é algo tão insuportável no luto, não é? Agora, o que nós não podemos fazer, que é o que eu espero ensinar nesse livro para vocês, é deixar que o luto enraize, não é? E eu estou falando de uma dor extrema. Eu não quero tratar de divórcio, porque eu sou completamente avessa a essa condição em relação à ruptura de relações, não é? Mas do luto não tem como você não tratar como uma ruptura de relações. E é uma ruptura literalmente unilateral, porque só a outra parte que foi embora que rompeu. Você não consegue romper o teu vínculo com aquele que foi embora. E isso é aplicado não somente para o luto, isso é aplicado para qualquer tipo de abandono. Então, esse tópico do livro que eu estou abordando sobre abandono, esse sentimento que nós temos de culpar o morto, né? O morto me abandonou, ele me deixou. Por que ele fez isso comigo? Pode ser irracional, mas ele é autêntico. As dores são legítimas, não é? E então, queridos, qualquer tipo de abandono faz isso com a outra parte. É uma ruptura de vínculos, e necessariamente não somente o luto. Eu creio que esse livro vai ajudar as pessoas que também passam por rupturas de vínculos, e como nós temos atravessado esse momento no mundo, nunca vi tanta infidelidade pactual, não é? Porque eu digo que toda amizade, ela tem um vínculo pactual. Se uma pessoa deixou você morar no coração dela, ela confiou em você, isso é um vínculo verdadeiramente de uma aliança, não é? E eu fico impressionada como os vínculos estão soltos, não é? As pessoas não têm dedicado, o que é mais interessante para mim no momento, ou seja, não é interessante para mim, queridos,
cuidar de muitas coisas que eu estou cuidando. Não é interessante, eu não vou ganhar nada com isso, humanamente falando. Mas eu fui chamada para fazer isso. É a minha porção. Essas pessoas acreditam no que eu estou fazendo. Entende? Eu represento o eterno na terra dos viventes. Eu não represento a mim mais. Eu não vivo por mim mesma. Então, essa questão de nós escolhermos o que enraiza no nosso coração não é um assunto simples, como a gente está lendo uma página 171. Aliás, até o número da página, né, não convém. Né? Não convém, porque no Código Civil, não é? Enfim, no Código, não sei lá que código que é, esse número não é nenhum bom número para a gente tratar. Mas nós estamos tratando de coisas celestiais, de coisas corretas, não é? Que o Eterno mostre para você que, independentemente dos vínculos rompidos, você não precisa se romper. Eu espero um dia poder compartilhar essas questões aonde você pode se vincular, mas você não pode garantir que a outra parte faça o mesmo. Você pode ser interessante para alguém durante um período da sua vida. Nós estamos com uma quantidade de idosos abandonados, queridos. Vocês acham? Mas é interessante, aquele idoso que tem uma pensão pompuda, não é? Que tem enfim, é muito difícil. Eu me recordo, um dos meus parentes estava completamente abandonado, de repente conseguiu se aposentar, apareceu, apinhou gente lá, não é? Com interesse. Por que aquelas pessoas nunca cuidaram dele anteriormente? O interesse dessas pessoas foi completamente motivado depois que ele começou a receber pensão? Evidente, queridos. Não é uma questão de você olhar com olhos negativos o que aconteceu, mas nós vimos isso acontecendo dentro do seio da nossa família, não é? E ali, claro, aí apareceu pessoas que eu nem sabia que ainda tinha algum tipo de vínculo com o nosso parente, não é? Então, queridos, eu trago para vocês essa reflexão no sentido de que o que o outro faz não é problema nosso, mas o que nós fazemos, nós vamos responder pelo bem ou mal de tudo que nós fazemos por meio desse corpo, desse organismo biológico que nem nos pertence. Nós estamos aqui, a gente sente o que ele sente, mas isso não quer dizer que nós fazemos parte verdadeiramente desse corpo. Ele vai morrer, mas nós não vamos morrer, não é? Se Yeshua não voltar. Então, é muito importante para a gente saber fazer essa diferença, discernir aquilo que é o melhor para nós e aquilo que é o melhor para o outro. Mas de todas as coisas que é melhor, o que eu quero enraizar na minha vida é o que é o melhor para o eterno. E talvez o que é o melhor para o eterno não seja o melhor para mim na minha ótica. Mas eu tenho de confiar nele, que o que ele está me mandando fazer, está me mandando amar, está me mandando eu me doar, está mandando eu fazer isso. Então, ele sabe o que ele está fazendo, porque aí ele é responsável pelo que ele mandou eu fazer. Tá bom? Então vamos lá. A condição que a sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Que você que tem a mente do Messias, então comece a usar. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deveria pensar. E é por meio dessa contínua vigilância que dos seus pensamentos que você começa a levar cativo os pensamentos obedientes. A Ruach HaKodesh, o Espírito, é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo numa direção errada. Mas a gente sente também, viu, queridos? Porque começa a dar agonia, começa a dar tristeza, a gente começa a ver que está indo por um caminho sombrio, não é? Então a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente da Ruach HaKodesh. A escolha é sua. Uma conduz à morte, a outra à vida. Mais uma vez, a escolha é sua. Escolha a vida. Não é? Nós entramos agora na parte 3, mentalidade de deserto. Eu queria muito que você desse atenção, porque isso está dentro de nós, dentro da minha mente, dentro do meu coração, dentro da minha capacidade de fomentar coisas poderosas do Eterno, e nós tenhamos uma mente poderosa a despeito de talvez todos olharem para você e dizer, você não vai dar certo, você é uma pessoa, muitas críticas ao fato de eu chorar. Eu não sou como a Joyce Meyer, eu nunca vi a Joyce Meyer chorando. Eu não sei se alguém já viu, eu nunca vi, né?
eu tenho minhas próprias características, não é? Embora eu tenha uma história muito parecida com a Joyce, eu não consigo, hoje pelo menos, eu melhorei muito, mas eu não consigo, honestamente, não ter um sentimento de tristeza quando eu vejo coisas que me trazem tristeza ou apreensão, não é? Então, cada um de nós tem as nossas próprias características, não vão agradar a todos, mas o nosso papel é sermos agradáveis ao Eterno, não é? Eu vou ler a introdução para vocês. É apenas jornada de 11 dias desde Horebe e pelo caminho da montanha de Seir até Kadesh Barneá, na fronteira de Canaã. Ainda assim Israel levou 40 anos para atravessá-la. Devarim 1, versículo 2. O povo da nação de Israel vagou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que na realidade era para ser feita por apenas 11 dias. Por quê? Porque foram os seus próprios inimigos, suas circunstâncias, as provações do longo do caminho, ou algo inteiramente diferente que os impeliu a chegar no destino. De jeito nenhum, eles foram seus próprios inimigos, não é? Quando eu refletia sobre essa situação, o Eterno me deu uma revelação poderosa que tem ajudado tanto a mim como muitas pessoas, milhares de pessoas. O Senhor disse: os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto fazendo uma jornada de 11 dias, porque eles tinham uma mente de deserto. Então, queridos, eu acredito que o Eterno tenha de trazer a gente essa introdução do que nós vamos estar lendo e vamos estar juntos acompanhando tudo isso, mas o Eterno, ele tem tratado com nossas vidas sobre esse contexto da mentalidade de deserto, continuar fazendo as suas vítimas, continuar matando as almas das pessoas e os propósitos do Eterno na terra dos viventes. Essa questão de termos a mentalidade do deserto é algo muito sério, é algo que nós temos de combater continuamente, e muitas coisas que você viveu na sua vida pode fazer com que você volte continuamente para aquilo que te traz tristeza e te traz dor. E eu digo isso porque eu faço parte desse contexto, mas uma maneira que o Eterno terá de trazer uma ação sobre a sua vida e tirar você, tirar a mim dessa vulnerabilidade é quando nós permitirmos que a nossa mente seja mudada. Hoje eu recebi um desafio do Eterno em relação ao posicionamento que Yeshua tomou, porque Yeshua, quando ele foi para o madeiro, ninguém esteve com ele. Nós vamos ver Yohanan ali, não é? O João com a mãe, não é? Miriam, aos pés do madeiro, tudo mais. Você que não sabe, Miriam é o nome verdadeiro da Maria, né? É o nome verdadeiro. Yohanan é o nome de João, né? O apóstolo. Né? Para nós, o nome dele é o Shaliachim, é o Shaliach, na verdade. Então, é importante para nós compreendermos que quando Yeshua foi morto, ninguém tirou ele do madeiro senão 2 homens. 2 homens que a gente nem vê muito a penetração dele dentro de todas as coisas que nós estamos lidando anteriormente, a morte de Mashiach e Yeshua, mas nós vamos ver ali 2 homens se importando verdadeiramente com Yeshua para tirá-lo do madeiro. Né? Então, queridos, a nossa vida, se nós tivermos de seguir ao Eterno, por meio de Yeshua, no poder da Ruach HaKodesh, talvez completamente sozinhos, eu espero que não, porque não é isso que o Eterno tem para nenhum de nós, mas, queridos, a gente tem que estar proposto a fazer a mesma coisa que Yeshua fez. 2 pessoas praticamente estranhas foram lá tirar, não era nenhum dos seus Talmid, não era nenhum dos seus Talmidim, nenhum dos seus discípulos, não é? Então que o Eterno trabalhe no seu espírito, trabalhe no seu coração, para que você tome uma decisão clara de seguir ao Eterno, custe o que custar. Muitas pessoas entregam a vida pelas suas pátrias, entregam as suas vidas, como a gente está vendo, quem está lá no canal, a gente está vendo continuamente o anúncio de jovens mortos, de pessoas que se doaram pela terra de Israel, pela sua pátria, não é? Queridos, o Eterno, ele é muito mais digno do que nós defendemos a nossa própria pátria. Ele é muito mais digno da nossa
honra Ele do nosso louvor e da nossa obediência. Que o Eterno tire da nossa mente, da tua mente, da minha mente, qualquer vestígio de pensamento de escravidão desse mundo. Nos liberte, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E então nós vamos agir a despeito de qualquer vida que esteja ao seu redor, até falando, olha, você não vai dar nada, você, sabe, você é uma pessoa com muitos problemas, nunca você vai conseguir ser o que você nasceu para ser. O Eterno tem outros planos para você, para mim, de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E Ele conhece as nossas limitações, e Ele vai trabalhar com cada uma delas, viu? Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fique na Shalom do Pai, o Eterno bendiga. Nós estaremos tendo, na quinta-feira, nós vamos estar tendo o Simchat Torah, então nós não teremos um programa ao vivo, mas certamente nós vamos estar junto aí, trazendo também Mude Suas Palavras, Mude a Sua Vida em breve, essa porção que nós vamos ser suprimidos na próxima quinta-feira, viu? Beijos no coração, amo vocês.